Que a paz do Senhor Jesus seja com você, meu amigo e irmão, em Cristo Jesus, nosso Senhor. O tema de hoje é a sombra das coisas futuras. Tudo nas Sagradas Escrituras Deus deixou revelado para o seu povo. Deus deixou tudo em perfeita harmonia para que os estudantes da Bíblia compreendessem e vissem o que era verdade. No livro de Daniel, capítulo 7, 25, diz que o inimigo de Deus iria cuidar, mexer no calendário de Deus e nas festas religiosas e na lei do Senhor. Por que o inimigo queria mexer nas festas do Senhor? Por que ele queria mexer no calendário? Porque justamente pelo calendário de Deus sabemos quando o Senhor Jesus vai voltar. Pelo calendário de Deus sabemos todos os eventos que aconteceram no passado e o que vai acontecer no presente e vai acontecer no futuro. Porque o calendário marca todos os eventos e acontecimentos. É por isso que devemos, você e eu, nosso estudante da Palavra de Deus, e não crer nos homens, pois a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem e aparta seu coração do Senhor. Jeremias 17, versículo 5. E quando o Senhor Jesus nos alerta, nos orienta a estudar as Sagradas Escrituras para que não cometamos erros, pois no Evangelho de São Mateus 22, 29 diz: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Da mesma forma encontramos também no livro de São João, capítulo 5, 39, Jesus disse: examina as Escrituras, que julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Precisamos estudar a Bíblia, amigo e irmão, porque encontramos agora apenas em dois grupos. Haverá um grupo que esteja seguindo a Cristo e é um grupo que adora a besta e a sua imagem. Por isso Apocalipse capítulo 13, versículo 8 fala desses dois grupos. Um desses grupos que adora a besta e a sua imagem, seu nome não está escrito no livro da vida. Não está escrito, porque eles adoram a besta e a sua imagem. Eles seguem doutrinas e ideias dos homens. Eles afastam os princípios de Deus e seguem o que os homens ensinam, seguem o que as religiões ensinam, em vez de pegar a Bíblia como lâmpada para os pés e luz para o caminho, como está no Salmo 119, verso 105. É preciso que a Bíblia seja para você a luz e caminho. É preciso que você tenha tempo para estudar a Bíblia e não crer e não confiar nos homens. E eu peço a cada um de vocês que não creem e não confiem em mim, mas vão às Escrituras. Só Jesus é o nosso exemplo. Só Jesus é a luz que ilumina o homem. E diz que quem segue a Cristo não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E prossegue a palavra de Deus nos orientando. Fala do Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Deus tinha um plano, se caso um homem caísse, Deus iria agora resgatar o homem com a morte do seu próprio filho, porque somente um Deus Todo-Poderoso poderia agora resgatar aquilo que estava perdido. Isso para você entender e eu entender a malignidade do pecado. O pecado não tem perdão, amigo e irmão. O pecado, ele não tem perdão. Deus perdoa o pecador, mas o pecado é passado para as costas de alguém. E foi esse pecado que Jesus tomou sobre si para nos salvar. O pecado que nos trazia a condenação eterna, Cristo tomou para ele. Deu a sua justiça, não para você pegar a justiça de Cristo e viver na prática do pecado, mas para você pegar a justiça de Cristo e ser salvo. O mal que nós temos encontrado é que as religiões continuam pregando um evangelho light, um evangelho mentiroso, enganando a multidão, não levando eles a enxergar que o Senhor Jesus Cristo é a esperança e a vida daqueles que querem herdar a vida eterna. E por isso diz aqui a Bíblia Sagrada, em Apocalipse 13, 8, e adorá-lo a todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Encontramos dois grupos, uns que adoram a besta e a sua imagem, e aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida. Por isso, meu amigo e irmão, o Senhor Jesus foi morto antes da fundação do mundo.
antes que o ser humano fosse colocado à prova, o amor do Pai e do Filho por ele era tão grande que Cristo empenhou sua própria vida como resgate, caso o ser humano fosse vencido pelas tentações de Satanás. Cristo foi o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Essa maravilhosa verdade foi apresentada aos nossos primeiros pais nas palavras ditas pelo Senhor a Satanás: a descendência da mulher te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Desde que nossos pais pecaram, viraram as suas costas para o Éden, Deus lhe concedeu esperança a Adão e Eva, que haveria um resgatador, que veria o Salvador salvar, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa foi o desejo, a esperança de nossos pais, a esperança de Adão, a esperança de Eva, contando que da sua descendência viria aquele que haveria de resgatar toda a humanidade. Depois que nossos pais pecaram, 4.000 anos depois, veio o Senhor Jesus Cristo para resgatar os homens. E diz aqui a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 9, versos 27 a 28. Como o homem está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Presta bem atenção nesse texto. Não é de todos, é de muitos, irmãos. Porque nem todos aceitam o Senhor Jesus. Uma grande massa tem opinado a seguir a besta e a sua imagem. A religião light, popular, em que você vive o mundo e o que no mundo há, para ser condenado, imaginando que vai para o céu. Não é verdade. Vai para o inferno. Pois o próprio apóstolo João, na sua segunda carta, na sua primeira carta, no segundo capítulo, diz o seguinte palavra, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aqui diz, como está ordenado o homem morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo, prossegue a palavra. Para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Você está esperando a volta de Jesus? Você acredita que Jesus vai voltar? Você sabe em que ano estamos vivendo? Você sabe que mês de fato é esse mês que estamos no mês de abril? Que início de ano é em abril? Esse ano deu? Nós estamos hoje no mês de Abib, ou mês de Nissan, o início do calendário de Deus. Nós estamos no ano 5.993 anos. Falta apenas 7 anos para completar, meu querido amigo e irmão, o ano 6.000. Ao completar o ano 6.000, o Senhor Jesus vai voltar. Muitos estão com esperança que o mundo vai mudar, que as coisas vão melhorar. Não vai ocorrer isto, amigo e irmão. Os dias irão de mal a pior, disse o Senhor Jesus Cristo. A única esperança que há para o pecador é encontrar com o Senhor Jesus. Eu te convido a estudar o livro de Isaías, capítulo 53. Tenha tempo para Deus. Estude a Bíblia. Não creia no homem, não confie no homem, pois o homem faz apartar o teu coração do Senhor. Eu peço que não confie em mim, mas vai às Escrituras, estude por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías 53, 3 diz assim: Ele era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado no sofrimento como aqueles que diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fizemos caso dele. Qual o caso que você tem feito de Jesus? Qual o valor dele na tua vida? Você continua ainda desprezando Cristo?
porque você ama a vaidade, você ama o mundo que no mundo há. Pare e pense, medita nesse versículo. Você está desprezando o Salvador, você considera Ele como escória. Porque o Satanás te engana nós, a ponto de não enxergarmos o amor de Cristo por nós. Estamos agora, meu amigo, aproximando dessa festa maravilhosa de Deus que é chamada Páscoa. Não a Páscoa segundo estabelecido pela Igreja Católica Apostólica Romana. Não a Páscoa em que as indústrias ganham dinheiro, vendendo chocolate, enganando, mentindo, falando sobre o coelhinho da Páscoa. Esquecem de falar do Senhor Jesus Cristo. Esquecem de falar do seu sacrifício e morte por nós na cruz do Calvário. Diz aqui no Isaías 53, 4. Era desprezado, era a escória da humanidade. Em verdade, Ele tomou sobre si a nossa enfermidade, carregou os nossos sofrimentos e nos reputamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Meu querido amigo e irmão, Isaías 53, 4 nos fala como nós reputamos como castigado e ferido por Deus e humilhado. Mas Ele foi castigado por nossos crimes, esmagado por nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz pesou sobre Ele. Fomos curados graças às suas feridas ou suas chagas. Quando você olhar para o Senhor Jesus Cristo, vê Ele na cruz do Calvário crucificado, lembra-te, quem deveria estar lá era eu e você. Mas Ele tomou o teu lugar e o meu lugar, para que nós podemos reconhecer que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, seguíamos cada qual o nosso caminho. Nós seguimos cada qual o nosso caminho. É assim que nós nos encontramos, cada um independente, em vez de ir a Cristo, que é o nosso pastor. Nós somos ovelhas do seu pastoreio. O Senhor é o meu pastor. Nós temos que entender isto. E prossegue a palavra do Senhor. Foi maltratado, resignou-se e não abriu a sua boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro, e uma ovelha muda nas mãos dos tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Por isso, por um iníquo julgamento foi arrebatado. Quem pensou em defender a sua causa quando foi suprimido da terra dos vivos, morto pelo pecado de meu povo? Isso tudo foi que Cristo fez por você e por mim. Pare e pensa, amigo irmão. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Todo ser humano encontra vazio. Todo ser humano está buscando algo para preencher a lacuna que está no coração. Um busca na bebida, outros buscam nas drogas, outros buscam no sexo. Estão vazios. Somente Cristo pode encher o vazio da sua e da minha vida. Só Cristo é a luz do mundo. E diz aqui algo importante para nós analisarmos. Você não foi comprado com ouro nem com prata, mas foi com o precioso sangue do Filho de Deus. Ainda que temos durante o tempo de nossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como a prata ou o ouro, que foste resgatado de vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade,
em outro tempo fui conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, para que vossa fé e esperança estivesse em Deus. No dia seguinte em que João Batista viu Jesus que vinha ao batismo, ele viu ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São João 1:29 e São João 1:36. João Batista disse, aproximando-lhe, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus ama você. Deus quer te salvar. Mas você vai rejeitar a salvação de Cristo? Você vai querer ser filho do diabo ou filho de Deus? Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, nos diz a seguinte palavra: aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para tirar as obras do diabo, para destruir as obras do diabo. Se eu prefiro viver a vida de pecado, eu estou dizendo abertamente a todos, eu sou do diabo. Mas se quero buscar uma vida de santidade aos pés de Cristo, estou dizendo a todos, eu sou filho de Deus. A escolha é sua, meu amigo, meu irmão. A quem você quer ser filho? De Deus ou do diabo? Quer viver a vida de pecado? Então és do diabo. Se quiser buscar uma vida de unidade com Cristo, sois filhos de Deus. E aqui disse, deste modo conhecemos quem são filhos de Deus e quem são filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama seu próprio irmão. A marca do cristão é o amor. A morte do Cordeiro Pascual era a sombra da morte de Cristo, diz Paulo. Cristo é a nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. 1 Coríntios 5, versículo 7. O molho da primícia, que por ocasião da Páscoa era movido perante o Senhor, simbolizava a ressurreição de Cristo. Aqueles símbolos do cumprimento, não somente quanto ao acontecimento, mas também quanto ao tempo. No dia 14 do primeiro mês judaico, no mesmo dia e mês em que durante 15 longos séculos o Cordeiro Pascual havia sido morto. Cristo tendo recebido a Páscoa, Cristo tendo comido a Páscoa com os discípulos, instituiu a solenidade que deveria comemorar sua própria morte, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus instituiu então agora a Santa Ceia. A Santa Ceia não é tomada como as igrejas têm ensinado, que são tradições dos homens. Tem igreja que prega semanalmente, tem igreja que prega mensalmente, tem igreja que prega trimestralmente, tem igreja que prega semestralmente. A Santa Ceia é tomada uma vez por ano, no dia da Páscoa. No dia 14 do mês de Abib, no mesmo dia em que Cristo morreu pela humanidade. O seu sangue foi vertido para que remisse o pecado do homem. Assim a Santa Ceia deve ser tomada nesse dia, para a remissão de nossos pecados. É preciso, meu querido amigo e irmão, que nós acordamos. Entendemos que a verdade de Deus para nós é esta. E da mesma maneira que cada evento apresentou nas santas festas do Senhor os acontecimentos do primeiro advento, da mesma maneira o que vai acontecer agora está registrado dentro das santas convocações de Deus, que são as suas festas. Nós temos agora a Páscoa, não a Páscoa festiva, mundana, mas a Páscoa espiritual, em que nós devemos tomar a Santa Ceia com nossa família e aprender como tomar a verdadeira Santa Ceia, porque os homens têm pregado a mentira referente à Santa Ceia.
não tem pregado a verdade dela como deve ser tomada o cristão e como deve ser feita a Santa Ceia para os que querem herdar a vida eterna. Nós vamos estudar ao fim da semana, porque temos nos a preparar para essa festividade do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, e que nós possamos acordar para esse encontro com Deus. Referindo ao segundo advento, deve cumprir-se ao tempo designado no culto simbólico. Deus designou tudo para o acontecimento. Desde a criação do homem, o plano que Deus tinha para a salvação do homem, Deus deixou escrito em símbolo, em sombra, para que você compreendesse. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário tinha sido ensinado a Adão. Deus ensinou aos judeus, quando tirou do Egito, através do símbolo da Páscoa, a morte do Filho de Deus, em favor de toda a humanidade. E da mesma maneira agora, referindo à volta de Cristo, referindo à vinda do Mestre, também essas mesmas festas em que o inimigo quer apagar da mente do homem, ela explica como isso vai acontecer. E quando alguém me pergunta, por que você sabe que o Senhor Jesus vai voltar em 2028? Dentro do calendário de Deus? Porque Deus deixou escrito na Bíblia Sagrada. Deus deixou marcado o dia, o mês, o ano e a hora. Tudo vai acontecer como está escrito. Assim como o Cordeiro Pascual foi morto na nona hora do dia, como Cristo morreu também, no mesmo horário, mesmo dia e mês. Assim também, da mesma maneira, o Senhor Jesus vai voltar, segundo os ritos e ensino das santas convocações do Senhor. Ele vai voltar no 7º mês do calendário de Deus. E no dia 10 do 7º mês do calendário do Senhor, Cristo virá buscar a sua igreja e seu povo. Você está pronto para esse encontro? Assim como durante 15 longos séculos, o Cordeiro Pascual era morto. Em todo dia 14 do mês de Abib, no mesmo horário, no mesmo mês e no mesmo dia da semana, Cristo, Ele vai voltar segundo o ritual do santuário do Senhor. Pare e pense nisso. Peço a você que analise. Estou deixando aqui um vídeo para que você veja o que o Senhor Jesus suportou por você. O açoite e a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Pare e pense. Quem deveria estar lá era você, era eu. Mas Ele tomou as suas dores e as minhas dores. E a pergunta que faço a você: quer ser filho de Deus ou quer ser filho do diabo? Quem quiser ser filho do diabo, continua na sua vida de pecado. Quem quiser ser filho de Deus, busca praticar justiça, o que é justo, o que é correto. A escolha é sua. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Vamos orar? Senhor e eterno e grandioso Deus, agradecidos somos pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Ajuda-nos a enxergar, Senhor, a verdade da Tua palavra, guardar os Teus santos e preciosos mandamentos. Ajuda-nos, ó Senhor, tenhas misericórdia, Senhor Deus de Israel. Salva, Senhor, minha família, meus filhos, Pai Celeste, meus netos, todos os meus familiares, Pai amado. Que cada um tome uma decisão para ser filho de Deus e não filho do diabo. Ajuda, Senhor, que cada um que ouve esses áudios toma essa decisão. Quero ser filho de Deus. Siga o Senhor Jesus. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo suas vontades, seus desejos mundanos e segue-me, que te daria a coroa da vida, disse o Senhor Jesus Cristo. É chegado o tempo de nossas escolhas, amigo e irmão. É chegado o tempo de você decidir de que lado você vai ficar. Do lado do príncipe Emanuel, Deus conosco, ou do lado do príncipe das trevas. A escolha é tua.
Ah, Senhor, nos ajude, por amor do teu santo nome, a te seguir, a te servir, Senhor, de todo o nosso coração. Salva, Senhor, a cada um de nós, por amor do teu santo nome, Senhor, eu te peço. Em nome do teu Filho amado, que morreu na cruz por nós. É tudo que eu venho suplicar e te pedir nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eis aí o teu filho. Eis a tua mãe. Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito.